Os artigos 33 a 35 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, Lei 13.709, de 18, regulamentam a transferência internacional de dados pessoais. É sobre este assunto, sobre as 9 hipóteses legais de transferência internacional de dados, que iremos discutir brevemente no vídeo de hoje. Não percam! Aqui no meu canal, o Felipe Melo, Conexão Compliance LGPD. Para quem não me conhece, o meu nome é Felipe Melo e sou advogado atuante há mais de 20 anos e especialista em compliance e em proteção de dados. E trago aqui semanalmente temas relacionados ao mundo do compliance e da proteção de dados, para você que deseja se destacar nessas áreas tão promissoras. As transferências internacionais de dados pessoais nos últimos anos tornaram-se de extrema importância para o desenvolvimento da economia digital. Assim sendo, a regulamentação dos mecanismos que viabilizam tais transferências é fundamental para viabilizar a inserção competitiva das empresas brasileiras em cadeias globais de valor, bem como para garantir a efetiva proteção dos titulares e de seus dados pessoais. Mas o que diz, afinal, a LGPD sobre a transferência internacional de dados pessoais? Quais são as hipóteses que permitem a transferência previstas em lei? A LGPD é clara no sentido de que apenas é permitida a transferência internacional de dados pessoais nos casos estabelecidos no artigo 33 da lei. Trata-se de um rol taxativo. Vale lembrar que grande parte dessas hipóteses ainda depende de regulamentação por parte da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vamos a cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese envolve os casos de transferência de dados pessoais para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD. Neste caso, o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional será avaliado pela ANPD. Em tais situações, as pessoas jurídicas de direito público, no âmbito de suas competências legais, e seus responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à ANPD a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferidos por país ou organismo internacional. A segunda hipótese legal trata-se dos casos nos quais o controlador oferece e comprova garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos titulares e do regime de proteção de dados previsto na LGPD, sendo assim de responsabilidade do controlador garantir a segurança dos dados e proteção dos direitos e garantia dos titulares dos dados. A hipótese seguinte, ou terceira hipótese, envolve a transferência necessária para a cooperação internacional, jurídica internacional, entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. A transferência necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, que integra a quarta hipótese legal de transferência internacional de dados pessoais, engloba, por exemplo, a transferência de dados para a fabricação da vacina contra a Covid-19. A ANPD poderá autorizar a transferência internacional dos dados. Trata-se da quinta hipótese legal. Seguindo adiante, temos a sexta hipótese, que é quando a transferência resultar de compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, que ocorre, por exemplo, quando há troca bilateral de dados entre dois países. A transferência poderá ser necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público. Neste caso, a transferência internacional de dados é permitida pela LGPD. Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta e outras finalidades, a transferência internacional de dados poderá ser realizada com base na oitava hipótese legal. Por fim, mas não menos importante, a transferência internacional é legalmente permitida para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados e para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Gostou do conteúdo deste vídeo? Então inscreva-se hoje mesmo no meu canal. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo.